Boa noite, Paragominas, e a todos que assistem essa live. Estamos ao vivo através do Facebook oficial do pré-candidato à Prefeitura de Paragominas, Sidnei Rosa. Meu nome é Bianca Toledo e hoje eu sou mediadora deste bate-papo que tem como tema segurança pública. Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas como do público em geral. A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de qualificação do debate e a incorporação de novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas. Em síntese, os novos gestores da segurança pública, não apenas policiais, promotores, juízes e burocratas da administração pública, devem enfrentar estes desafios, além de fazer com que o amplo debate sobre o tema transforme-se em real controle sobre as políticas. E, mais ainda, estimule a parceria entre órgãos do poder público e sociedade civil na luta por segurança e qualidade de vida dos cidadãos. E, para participar desse momento, convidamos a comandante da Regional da Polícia Militar, a Coronel Adriana Carvalho. Obrigada pela participação. Convidamos também o presidente do Conselho de Segurança de Paragominas, Dr. Lourenço Delgaiso. Obrigada também por ter aceito o convite. Contamos também com a participação da pastora Winnie Franco, que é presidente do projeto Ministério AME de Paragominas. Obrigada, pastora. Está conosco também o superintendente regional da Polícia Civil, Dr. Cristiano Nascimento. Obrigado pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E como anfitrião dessa live, apresentamos Sidnei Rosa, além de administrador, industrial, produtor rural, foi prefeito de Paragominas por 2 mandatos, entre os anos de 1997 e 2004, deputado estadual por 2 vezes e secretário de Estado. Obrigada, Sidnei. E para iniciarmos essa live, convido a cada um dos participantes a falar um pouco sobre como vê o cenário atual relacionado à segurança pública em Paragominas. Gostaria de começar passando a palavra para a Coronel da PM, Adriana Carvalho. Boa noite a todos. Trouxe aqui um pequeno gráfico que demonstra a diminuição da criminalidade na cidade entre o primeiro semestre do ano de 2019 e 2020. Eu assumi o comando, juntamente com o tenente-coronel Denis, aqui em Paragominas, eu sou comandante regional, e, nesse primeiro semestre, nós tivemos uma redução de 25% nos índices de criminalidade, sendo 24% em furto, 8% em homicídio, 33% em feminicídio, 26% em roubo e 35% em roubo de veículos, num total de 1.003 ocorrências do ano passado para 753 neste ano, o que nos dá uma média geral de 25% na queda de ocorrências em índices de criminalidade. Passo a palavra para o Dr. Lourenço. Boa noite a todos os telespectadores dessa live. E para começar a falar sobre o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, no qual estou presidente, está, nesse momento, para a sociedade civil organizada. Nós nos organizamos para poder cobrar das autoridades políticas públicas que venham ao encontro da diminuição da criminalidade aqui na nossa cidade. Com a palavra, a pastora Winnie Franco. Boa noite a todos que estão aí do outro lado, assistindo essa belíssima live, que vai ser de grande contribuição para o nosso município e também para o nosso Estado, com certeza. O papel do projeto do qual represento, o projeto Ministério AME, a gente sempre teve a visão que Paragominas precisava desta ajuda e passamos a montar uma equipe de voluntários para que pudesse fazer uma transformação e ajudar os meios legais, porque não se faz uma cidade sozinho. Prefeito não governa só, prefeitura não trabalha só, órgãos como os militares, os civis, não trabalham só.
preciso também da colaboração dos moradores, da comunidade. E a comunidade ela precisa sair dessa mesmice, tá acomodado com a situação. Então, a gente precisa sair dessa situação e começar a avançar. E o projeto, o intuito dele é ajudar para que, cada dia mais, Paragominas venha a ter menos questões de roubo, de furto, né, de estupros, violências domésticas, que são graves, né? Então, o projeto ele se dispõe a ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Então, nós sabemos que, dentro do cenário de Paragominas, tem, sim, ocorrido, porque eu estive aqui no ano de 2003, e esta cidade, na época, era conhecida como Paragobala. E hoje já temos um outro cenário de conhecimento. Ela é conhecida como Paragobela, mas ela pode se tornar ainda muito melhor. E nós sabemos que basta juntos, unidos, a gente vai conseguir transformar nossa sociedade. Obrigada. Com a palavra, o doutor Cristiano Nascimento. Boa noite a todos os telespectadores. Como gestor da Polícia Civil na Regional do Capim, eu vejo sempre com grande preocupação a criminalidade. Acho porque, por nunca me conformar com os números nossos, eu faço tanta cobrança à minha equipe que está sobre a minha ingerência. Eu estou há 6 anos no município, já passei pela direção da seccional, que é a unidade operacional de Paragominas, e agora estou à frente da superintendência novamente. E eu vi vários índices criminais aí modificaram durante esses 6 anos que estou aqui. Por exemplo, o roubo, uma situação de crime contra o patrimônio que aflige muito as pessoas que conseguem obter um bem e depois é subtraído por algum criminoso. Além da subtração, a perda desse bem material, que às vezes custou o suor dessas pessoas, nós temos aí a questão emocional. A pessoa que é vítima de um assalto, às vezes fica até com medo de sair de casa. Diversos testemunhos na delegacia nesse sentido. E quando aqui cheguei, o nosso índice em 2014 era de 25 roubos ao mês. Tá? Hoje, por exemplo, a gente conta com um número aí de 100 casos por mês. Tá? Houve uma pequena redução, tendo em vista a pandemia, por questões óbvias, as pessoas deixaram de circular em via pública, uma vez que a maior número de roubos do município, ela é feita em desfavor do transeunte, aquela pessoa que está andando em via pública e tem subtraído principalmente aparelhos celulares, mas outros pertences também. O que eu vejo é o seguinte: as instituições do Estado sempre vêm fazendo o que é possível. Na Polícia Civil, todas as situações que chegam ao conhecimento das equipes policiais, eles são demandados a chegar à resolutividade. O que seria isso? Chegar no autor, que a gente possa representar aí por um mandado de prisão. Infelizmente, a gente trabalha como órgão repressor. A intenção nossa é tirar esse cidadão em conflito com a lei do meio social e ele ficar segregado aí por meio dos presídios. Como a gente sabe que a maioria desses criminosos são reincidentes, essa situação, esse afastamento deles aí, essa segregação, é que vai permitir que o cidadão de bem possa transitar e ter uma maior sensação de segurança no município. Tá? Frisei sobre o roubo, nós temos outros tópicos que serão debatidos, seria só uma apresentação. Uma coisa que eu achei bastante interessante, aí, pastora, é realmente a integração, não só das forças de segurança, mas como um todo, no município, é muito louvável. Eu já passei por outros municípios, já tenho uns anos aí na carreira, a careca não é à toa,
desse jeito. E a gente vê que aqui as pessoas, quando há uma problemática, se reúnem e cada um fazendo a sua parte, a gente sempre teve bons resultados. Nós tivemos agora uma coisa mais recente, do final do ano passado para começo desse ano, que trata dos assaltos a caminhonetes, aí, que deixou bastante pessoas preocupadas. O próprio governador do estado esteve aqui no município e, felizmente, graças ao esforço de todos, nós conseguimos aí que esses integrantes da quadrilha fossem presos, né? Só tem um foragido para outro estado da federação, e nós estamos aí para continuar unindo forças. E apresentando a sua visão do cenário atual, convido Sidnei Rosa para expor sua opinião. Bem, gente, boa noite para todos que estão nos assistindo e especialmente para quem veio aqui conosco debater esse tema da maior importância. Doutor Lourenço, a Coronel Adriana, o doutor Cristiano e a pastora Winnie. Um tema que, na verdade, não é nem tanto da campanha municipal, de prefeito e vereadores, porque normalmente se debita a questão de segurança ao aparelho do Estado. No entanto, enquanto o doutor Cristiano falava, eu ficava aqui imaginando, será que lá em São Miguel do Guamá alguém está preocupado, a sociedade local, com a segurança de São Miguel do Guamá? Será que alguém lá em Tailândia está fazendo esse gesto que nós estamos fazendo aqui? Que bom que todos os municípios pudessem, mesmo na campanha municipal, discutir temas da maior importância, como é a segurança pública. Por isso, eu queria muito agradecer. Primeiro, a audiência de quem está nos assistindo e depois a quem se propôs em aceitar o nosso convite para a gente poder debater isso que aflige a vida de todos. Pode parecer que não, mas eu me lembrando aqui, Coronel Adriana, quando eu cheguei a Paragominas aqui, dia 7 de novembro de 1980, eu cheguei dirigindo um caminhão, com um trator de esteiras em cima, e mais 2 caminhões atrás de mim. Até o cozinheiro eu trouxe de onde eu vim, lá do Espírito Santo, o carpinteiro para montar o galpão. E eu tirei o trator de cima no outro dia e comecei a limpar a área lá no 12 para me montar meu galpão, que eu trouxe pronto um galpãozinho metálico. E, ao vir na cidade fazer a compra, no mercado, e no comércio, eu tive que levar notícia para a minha equipe que estava lá, que eles tinham matado 3 naquele dia. Aí, no outro dia, e Paragominas era pequenininha, tinha uns 10 mil habitantes, 15 mil. Aí, no outro dia, eu vim comprar prego, cimento e tal, mataram mais 4. Eu sei que, passado uma semana, me deu trabalho para mim segurar a minha equipe para não ir embora. Era a Paragobala mesmo. Eu vivi esse filme. Portanto, eu acho que o homem é produto do seu tempo. E ele tem que produzir ações e iniciativas diante do meio que ele vive, com as pessoas que ele vive, né? Outra coisa que me passou aqui na cabeça, enquanto a gente ouvia aqui cada um dos nossos participantes, que na primeira semana que eu assumi, em 97, em 1º de janeiro de 97, no primeiro dia lá o padre Maurício fez uma missa lá na varanda da prefeitura. No segundo dia, nós tivemos que demitir 1.100 funcionários que pensavam que eram servidores públicos, e um decretozinho colocou a verdade, que não eram nem servidores efetivos, concursados, e nem temporários autorizados pela Câmara. Então, não tinha outra condição jurídica do que dizer que essas pessoas não eram servidores. Eu acho que foi no segundo dia, no terceiro, eu fui chamado na polícia, na delegacia, que tinha um monte de homens presos, com uma mulher presa no meio deles. E a pastoral carcerária da Igreja Católica foi lá me chamando na prefeitura. Vamos na delegacia, que a coisa lá... Tem uma mulher presa no meio de, sei lá, 15, 20 homens. Fomos lá, e o padre Maurício, e nós imediatamente pedimos ao delegado, tira essa mulher daí de dentro, por favor, arranja uma salazinha. E o doutor Sete Câmara, que até morreu agora, há uns 2, 3 meses, de Covid, em Belém, que era o secretário de Segurança Pública, veio aqui logo, umas 2 semanas depois, e logo começamos a fazer uma reforma na Delegacia de Polícia Civil, e redundou que o doutor Almir iniciasse um primeiro presídio, e 1 ano e meio depois, o presídio funcionando. Então, eu digo isso para a gente fazer uma análise de onde nós saímos. É verdade. O doutor Cristiano falando agora aqui de furto e roubo é uma coisa deprimente.
né? No momento que o mundo melhorou tanto em tantos aspectos, né? Você tem hoje aqui um recurso num celular desse aqui, que era inimaginável há 40 anos atrás, quando eu cheguei a Paragominas. No entanto, todos esses recursos da nossa vida era para nós termos uma vida melhor hoje. Éramos para a gente trabalhar 5 dias da semana e ficar o 6º dia em casa, realmente, né? Era para a gente ter mais tranquilidade, não precisava ter muro, não precisava ter cerca elétrica, câmera, andar atordoado, né, o tempo todo, né? Eu, às vezes, quando vou em Belém, coronel, visitar algum amigo, que eu vou naqueles condomínios lá no Greenville, no Cristalville, né? Quando você passa da portaria, que entra lá dentro, aquelas casas com aquela grama na frente, sem nenhuma cerquinha de nada, a casa aberta, o carro aberto, me dá uma saudade daquele tempo que a gente saía de dentro de casa, colocava a cadeira na frente de tarde e ficava vendo as pessoas passarem. Eu ainda sonho de ver um dia assim, não somente dentro dos condomínios de Belém que a gente vê hoje. Portanto, segurança pública é um tema da maior importância da nossa vida. Não adianta só ganhar bem e você fazer um muro de 3 metros. Depois o muro de 3 metros é pequeno, sobe mais 1 metro. Depois bota uma cerca elétrica. Depois bota uma câmera. Mas não tem jeito. Você tem que ir lá fora, comprar o pão. Você tem que ir trabalhar. O filho vai para a escola. Então, apesar de, como eu digo, não sei exatamente da função do prefeito, mas eu me lembro das ações que, de forma feitas, Coronel Adriana, em conjunto com a Polícia Militar, como nós conseguimos melhorar. Eu não tem exatamente a ver com a violência propriamente dita, mas a segurança pública também, o trânsito. E eu tenho aqui um gráfico bem simples, não sei se a câmera pega. O que foi a iniciativa única de Paragominas na municipalização do trânsito, dia 15 de novembro de 99, que morreram 32 pessoas no trânsito dessa cidade, essa que nós vivemos, e no primeiro ano da municipalização baixou para 6. Depois, no ano seguinte, 8. No ano seguinte, 4. Depois, 9. E no meu último ano, 2004, 4 pessoas durante o ano. Eu me lembro bem que na frota de 99 para 2004, certamente dobrou, principalmente de motocicletas. E aqui tem uma atitude tomada no trânsito. Quem dera que a gente pudesse, como foi o trânsito, infelizmente, Paragominas é uma ilha. Você vai ali em Pichuna, ninguém usa um capacete, não tem uma placa de moto. Você vai ali em Ulianópolis, a 100 quilômetros, você não vê um capacete, você não vê ninguém de moto. Vê 4 numa moto. Eu pego esse exemplo do trânsito para dizer assim, quando a sociedade quer, ela faz. Então, pastora, parabéns pelo seu trabalho lá com o acolhimento desses 18 dependentes químicos. Parabéns, doutor Cristiano, pelos seus 8 anos aqui e a evidência quando o senhor coloca do que realmente melhorou e do que piorou. Parabéns, coronel Adriana, por uma mulher. Eu não sei quantas coronéis tem mulheres na polícia. 2. E uma está aqui em Paragominas. Olha que bacana a emancipação da mulher ocupando, né? Outro dia eu vim num voo, meses atrás, de Brasília, e eram 2 mulheres dentro do comando do avião. A comandante, né? E o subcomandante, a piloto e a copiloto, 2 mulheres. Então, Adriana, que bom. Parabéns, doutor Lourenço, o senhor que, de forma voluntária, é o nosso presidente do Conselho de Segurança de Paragominas, tem essa experiência de ter sido secretário de Segurança de Cotia, lá em São Paulo, e vai nos ajudar muito se a gente chegar se eu for prefeito, pode ter certeza que nós vamos trabalhar, coronel Adriana, muito com o PROERD, que a Polícia Militar traz para as crianças das escolas, uma coisa extraordinária. Né? A Guarda Municipal, que é uma coisa que eu vi, quanto o Zenaldo avançou em Belém com a Guarda Municipal dele armada lá, precisa aqui também de ter uma Guarda Municipal, se possível armada em alguns pontos de escolas à noite, prédios públicos. Né? Portanto, essa noite,
A gente se encontra aqui para falar sobre segurança pública, que é um tema vastíssimo. A gente passaria a noite toda aqui para falar. Mas, no mínimo, o nosso gesto aqui é de mostrar interesse de um tema da maior importância. Informo que essa live pode ser compartilhada e, através do Message, você pode enviar a sua pergunta ou sugestão. Segurança pública é um tema importante que merece ser debatido de forma ampla. O tempo de duração dessa live será em torno de 1 hora e, por isso, escolhemos 2 tópicos relacionados ao tema para que todos os participantes possam discorrer suas ideias. Teremos, em outro momento, uma nova rodada de bate-papo com os outros atores importantes para ampliar o debate, diagnóstico e solução para o que envolve o tema. Convido agora o Sidney Rosa para conduzir este primeiro momento na live, que é o debate relacionado a ações contra as drogas. Bem, todos sabem que, entre tantos motivos e origens da violência e da insegurança pública, a droga, infelizmente, desde o alcoolismo, né, as drogas todas aí passaram a ocupar não apenas famílias de pequeno alcance econômico, mas famílias ricas também. Aliás, talvez até mais ricos. Tem mais gente usando droga do que pobre, né? Infelizmente. Sabemos de tantos casos. Mas eu me lembro, pastora, que no meu tempo de prefeito, a nossa Secretaria de Assistência Social levava alguns poucos jovens de Paragominas para Macapá, num abrigo lá chamado Monte Tabor. Né? Eu me lembro que a Tereza, minha esposa, era secretária e foi lá várias vezes com assistente social visitar os jovens que eram encaminhados de Paragominas. Tinha um outro também bem simples, humilde, aqui em Irituia, no interior de Irituia, um sítiozinho rural, que também a gente ajudava pela prefeitura, porque acolhiam jovens lá. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência que pouca gente conhece em Paragominas, a sua iniciativa. Como é que a senhora começou, em que pé que está? Boa noite novamente. Eu sou professora, né? Minha profissão é professora. Pastor é um ministério. Não gosto, não admito que alguém diga que profissão pastora. Não existe isso. Eu sou professora. Sou professora formada em teologia, sou bacharel em teologia e trabalho com metodologia do ensino em filosofia e sociologia. E cheguei a esta cidade para recomeçar. E entrei imediatamente distribuindo meu currículo e no dia... cheguei na cidade dia 18 e dia 3 de janeiro fui contratada por uma escola particular. Quando eu estava dentro dessa escola, eu me deparei com uma turma de 2º ano e 3º ano do ensino médio, onde os alunos, como o senhor ainda agora citou, alunos de pessoas que têm poder aquisitivo, eram bem de vida, porque é uma escola renomeada, né, na cidade, e aí chegavam lá e dormiam em cima das cadeiras. Eu achava que tinha alguma coisa estranha. A diretora percebeu. E eu nunca tinha tido experiência, gente. Para lhe falar a verdade, a minha área era uma área totalmente diferente. E aí, de repente, ela disse, tem alguma coisa estranha. E os meus sentidos com o Espírito Santo, que eu digo assim, né, começou a falar. E eu disse, se ela me dá carta branca para eu fazer um trabalho, ela disse, dou. E começou a fazer o trabalho. Esse trabalho foi feito dentro da escola. E foi ali que eu comecei a procurar pessoas para ajudar aquelas crianças, porque para mim são crianças. Não são adolescentes, não são jovens, para mim são todas crianças. Tanto que eu chamo os meus meninos de meus meninos. E os meus meninos têm 50 anos, 70 anos. E eu comecei a fazer esse trabalho dentro da escola. Não satisfeita, decorrente de 2009, quando cheguei aqui, vai fazer agora 12 anos, né, que eu estou aqui na cidade. E lá eu me deparei levando para casa, pegando na rua e levando para casa. E foi aumentando as pessoas que eu fui cuidando. Fazia parte de uma igreja e chegou o ponto de eu dizer, não dá para permanecer na igreja, porque esse trabalho precisa ser desenvolvido melhor. E era uma cobrança. E aí, cheguei a ter dentro de casa 9 homens. E pasmem vocês, eu tenho uma filha
que é formada em zootecnia hoje. Ela não está comigo porque ela está trabalhando fora da cidade. E era só nós duas, com 9 homens, dentro de casa. E eu fui buscar a casa para alugar. Eu fui expulsa de igreja. É engraçado, né? Uma igreja expulsar uma pastora com seus alunos, né? Mas eu fui expulsa da igreja. E fui para dentro do Terminal Velho, que dentro de Paragominas, quem não conhece a cidade, nós temos um local que é um fluxo muito grande de criminalidade e é bem no centro da nossa cidade. E Deus me chamou naquele momento e pediu para eu ir para dentro do Terminal Velho. E eu, sem medo, fui. Na época eu tinha um Fiat e levava sopa e pão 2 vezes por semana. E recebi um desafio de Deus de ajudar aquelas pessoas. E foi essas pessoas que eu fui levando para dentro de casa. Algumas eu perdi pelo caminho, porque morreram assassinadas ali dentro do terminal. Localizei famílias, porque eles não tinham documentações. Lembro eu que, posso citar o nome de nossa vice-prefeita, né, da cidade. Ela me pediu socorro na época que estava uma grande criminalidade. A assistência social não conseguia entrar no terminal e eu tinha acesso. Eu ia buscar em cima, na parte de cima, eu tirava aquele homem que estava se drogando, pai de família, ali se drogando. E levava para casa. E levava para a casa dele também. Cuidava, botava dentro do carro e cuidava. Algumas coisas de criminalidade, algumas coisas, a gente muitas vezes empatei. Então, o meu trabalho começou com muita fé. E sabendo que eu poderia ajudar a minha sociedade. E eu queria, porque aquilo ali me incomodava. Doutor, me permite chamar de doutor? Se o senhor me permitir, seu Sidney. Doutor Sidney, incomoda a nossa sociedade aquele elefante ali no meio. Incomoda. Mas as pessoas são incomodadas, mas não tomam atitude. E eu coloquei aqui uma pergunta para o senhor. Diante desse cenário, porque o problema vai existir, está lá. É grande, não é grande o problema? É muito grande o problema. O que o senhor pretende, como novo gestor, em relação a essa situação, que nós sabemos que já existe um projeto ali transformador, mas esse projeto vai ficar na gaveta? E como é que vai deslocar? Porque quando eu peguei o trabalho, tinham 38 famílias morando dentro do terminal. Acredito que hoje estejam 2 famílias, que são dois usuários, que têm casa, mas infelizmente eu não consegui tirar. São 2 mulheres. Estão lá, sim. Estão lá. Né? São 2 mulheres. E hoje, assim, o que o senhor pretende na sua gestão? Eu lhe faço essa pergunta, desculpa, não sei se eu estou, mas eu preciso. Muito bem. Veja bem, Paragominas é uma cidade dos nossos sonhos, sabe? E eu falei na outra live que o mesmo entusiasmo que eu tive quando escolhi Paragominas em 80, com 24 anos de idade, talvez maior ainda eu tenho hoje. Né? Ter vivido esses 40 anos, ter assistido e participado de tantas coisas boas, assistido também muitas coisas difíceis, né, nesse período. E eu acho que Paragominas, desculpe se a minha comparação é um pouco difícil, cruel, é uma viúva bonita, linda, maravilhosa. E que, ao casar com essa viúva linda, você tem que levar os filhos que estão agarrados na saia dela. Entendeu? Paragominas realmente é a Paris Gominas que você falou, de coisas fantásticas que já estão acontecendo, e muito mais ainda do seu potencial, que nós ainda vamos avançar muito nele. Mas é verdade também que, para quem se dispõe a ser ainda
pré-candidato, candidato daqui a alguns dias, e se eleito prefeito, tem que ter consciência do lado bom, mas também de todo o lado difícil que nós temos. Nós temos uma parcela da população na pobreza e nós temos uma parcela grande da população abaixo da linha da pobreza. Não dá para esconder isso. E das mazelas todas sociais, a senhora abordou aqui agora, a senhora cuida de 18 dependentes químicos, né? E a senhora me diz agora há pouco, antes de começar... Não somente 18, né? Porque 18 estão internos e alguns visitantes, porque a gente tem essa... Mas são mais de 50 que eu atendo, que eu dou esse suporte para as famílias. O telefone celular, é como diz a história, ele de vez em quando tem que trocar, graças a Deus, que Deus é maravilhoso, alguém me presenteia. Mas é assim, muitas pessoas, muitas famílias pedindo socorro. E dentro do projeto, doutor, para ajudar, nós temos a roda de conversa, que é uma roda terapêutica, para ajudar as famílias a levarem o seu dependente ao tratamento. Porque a gente não gosta de levar. A primeira pergunta que eu faço é: ele quer tratamento? Ele quer uma transformação na vida dele? Antes de iniciar nosso debate, a gente batendo papo ali, eu fiz uma pergunta à senhora. A senhora cuida dos 18 e qual é a demanda reprimida que tem na sociedade de Paragominas que precisaria de um atendimento como esse? A senhora olhou para mim e eu disse, mais de 100. Né? Então, vejam bem, eu não estou dizendo que nós vamos resolver todos os problemas de Paragominas. Longe disso. Mas da gente ficar no que a senhora se referiu agora há pouco, do comodismo, de saber que tem um problema ali e não ter nenhuma reação, aí é demais. Portanto, eu acho que quem for o prefeito, a partir de janeiro, com a sua equipe, com a nova Câmara Municipal, vai ter, sim, que se desdobrar para dar atenção a todas as áreas. A prefeitura tem que cuidar de cemitério, cuida de urbanismo, cuida de cultura, de esporte, de saúde, de educação, de economia, de agricultura familiar, de finanças, de IPTU, de plano diretor. Mas terá que também, seja através da assistência social, não isolada, mas articulada com as outras secretarias. E não apenas com as secretarias municipais, mas com os outros organismos, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, a Militar, com principalmente iniciativas de pessoas como a senhora, por exemplo, de forma voluntária. Por isso que eu não tenho medo, não. Já enfrentei muitos desafios nessa vida e agradeço a Deus pela saúde que me deu até hoje e peço a Ele, né, que nos abençoe. Eu acho que cada um de nós tem uma missão na sua vida. Eu sou ariano, e ariano não corre muito do pau, não, sabe? A gente analisa, tem que ter noção do diagnóstico, do tamanho do problema e ter muita articulação. O que o doutor Cristiano falou que agora há pouco é exatamente, talvez, o de maior profundidade do nosso debate de aqui. O problema está aí e é de todos. Agora, como é que cada um entra no meio disso? Não pode ter vaidade, não pode ter um órgão que tem ciumeira do outro. Ah, não tiro aqui, que o problema é teu. Negativo, o problema é nosso. Portanto, eu queria agora passar para o doutor Lourenço, em cima da tua provocação, com a experiência que o doutor Lourenço tem. Por exemplo, doutor Lourenço, nos fale da experiência de Cotia, que é uma cidade de quase 400 mil habitantes, que o senhor foi secretário de segurança lá. E agora começa aqui em Paragominas, né, com essa feliz vinda sua para cá. Está muito longe do que nós queremos aqui, onde nós estamos hoje? Então, Sidney, Cotia é uma cidade da Grande São Paulo, e que tem uma guarda civil muito atuante. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem hoje acima de 130 mil homens, mas mesmo assim não é suficiente. E Cotia tinha um problema sério da segurança pública. E aí, no começo da década de 80, foi criada a Guarda Municipal. A Secretaria de Segurança de Cotia é composta pela Guarda Civil, por volta de 500 homens, Defesa Civil e o Trânsito, que o Trânsito também está dentro da Secretaria de Segurança. E a importância da guarda no começo, até no final da década de 90, tinha problemas ainda da polícia
militar com a Guarda Civil. Porque a Polícia Militar pegavam os guardas em serviço e dava porte legal de arma. Por quê? Porque não tinha, na época, um salvo-conduto dado pelo juiz da cidade para que eles pudessem andar armados. Então, a gente tinha dois problemas. Um, na organização de uma Guarda Civil junto com a Polícia Militar, e que, quando a gente começou, a gente chamou a Polícia Militar, e junto com o Poder Judiciário, e conseguimos resolver essa demanda. Como é que foi? O juiz fez um salvo-conduto para todos os guardas civis andarem armados em serviço e fora deles, porque você não deixa de ser, né, coronel, policial fora do seu... Você ser policial sempre, né? E, com isso, a gente conseguiu juntar a Guarda Civil junto com a PM. E o que me fez assim, entender o poder lesivo, que é da droga, que a gente estava conversando agora, é o seguinte, é que aumenta o consumo de droga, aumenta também os crimes contra o patrimônio, que a gente estava conversando, o roubo e o furto, que incomodam a sociedade. A sociedade fica muito incomodada com esses crimes, porque você está dentro da sua residência, uma pessoa armada entra lá, que é no caso do roubo, que tem violência ou grave ameaça. Ou também, no caso do furto, você está dormindo lá, o pessoal pula no seu quintal e rouba suas coisas, e furta seus bens quando você está no descanso da sua casa. São crimes que incomodam demais. Então, eu vejo aqui na nossa cidade que esses crimes ainda... a gente consegue enxergar que a população, quando é vítima de um crime desse, não necessariamente ela faz o boletim de ocorrência. E precisa fazer o boletim de ocorrência, senão ela entra numa cifra negra. Por exemplo, uma pessoa está andando, tem um celular roubado, ela fala, não vou na delegacia, agora tem, o doutor Cristiano pode me falar, a delegacia virtual, né? Que, pela época da pandemia, você pode fazer isso dentro da sua casa, você pode fazer esse boletim de ocorrência. Então, é muito importante para poder entrar nesses números, para a gente ter esses números de forma exata. Se aumentou, se diminuiu, se está diminuindo mesmo esses crimes contra o patrimônio. Então, a gente pede para a população sempre, em todo momento, for vítima de um crime, qualquer que seja, fazer o boletim de ocorrência para poder entrar nas estatísticas. Muito bem, doutor. Eu queria agora, já que você citou aqui, doutor, que o Estado de São Paulo, com 130 mil policiais na ativa, militares, né? Para uma população, São Paulo tem o quê? 46 milhões de habitantes? O Estado de São Paulo? 45, 46 milhões. Ou seja, veja a deficiência que nós temos no Pará. E aí não é culpa do governador. Na verdade, se nós conseguíssemos ter as finanças que o Estado de São Paulo tem, quer dizer, para 45 milhões de habitantes, tem 130 mil policiais. Quer dizer, tem 3 vezes a população. O Pará tem 8 milhões e 700 mil, nós deveríamos ter 26 mil homens na polícia. E nós temos o quê, Adriana? Máximo, né? Na ativa, salvo engano, é 16, 17 mil. Então, a gente também... E também o tamanho do Pará, né? Quantos São Paulos cabem no Pará? E esses 8 milhões e 700 mil paraenses estão espalhados por esse imenso país que é o Pará e com um efetivo policial bem menor. Mas eu queria, com a coronel Adriana, perguntar, eu me lembro que, quando cheguei, foi morto aqui em Paragominas, acho que era tenente Haroldo, na época, o capitão Haroldo, que foi assassinado por um policial, inclusive, né? Foi logo depois que eu cheguei aqui, acho que uns 2, 3 anos, um episódio que marcou. Mas o efetivo de Paragominas, não é, volto a dizer, não é culpa do governador, tem muitos anos, desde o meu tempo de prefeito, que era 250 homens para essa região toda. Então, que desses 250, salvo engano, queria que a senhora falasse, acho que uma metade, ou um pouco mais da metade, efetivamente ficam a serviço de Paragominas. Como é que está hoje a condição da Polícia Militar para dar conta desse recado? Quando a gente está cobrando, inclusive, como agora, né, um projeto meu de deputado lá atrás, vamos finalmente ter um efetivo lá na Paragonorte, daqui a 120 quilômetros, no fundo de Paragominas, que está a 50 de Nova Esperança do Piriá, um lugar negro, sem lei, e agora nós vamos ter, mas vai ter que mandar lá, sei lá, 7, 8 novos policiais, tira do efetivo daqui da sede para acudir lá. Quer dizer, como é que a senhora me conta
nos fala da tua gestão, né, nessa regional da PM, com baixo efetivo ainda, diante do tamanho do desafio? Só para esclarecer, a regional ela conta com 6 municípios, que vai aqui de Dom Eliseu, tá? Dom Eliseu, Lianópolis, Paragominas, e Ipixuna, Aurora e Mãe do Rio. E nesse caso, nós contamos com extraordinárias, né? O policial, na folga dele, ele ganha um valor do Estado, para que ele vende a folga, nesse caso. Então, isso é que tem mantido esse policiamento. Inclusive, em termos extraordinários, que você disse? O efetivo, ele acaba são 88 no policiamento. E eu tenho aqui uns dados, para o senhor ter ideia, que, mesmo assim, nós conseguimos aumentar as guarnições, que eram 5 no início do ano, para 7. E nós conseguimos ativar ali o posto do 12 e a área do comércio. Hoje, também, na operação Polícia Mais Forte, que vai das 17 horas às 23 horas, nós colocamos um efetivo fixo ali na Praça Hélio Miranda, no terminal, e também na Morada do Sol, o que fez reduzir os nossos índices de criminalidade. Tá. E nós estamos ainda também com o GTO, todo sábado à noite. Nós tivemos aquela situação ali no Lago, né, que os senhores têm conhecimento, e estamos com policiamento junto com a Polícia Rodoviária Federal. Isso aí tem sido muito importante, ele vai das 11 da noite às 4 da manhã, nós fazemos todo esse policiamento, todas as noites, e o que a gente conseguiu reduzir aí bastante a questão de roubos de cargas. Um trabalho que tem sido feito juntamente com a Polícia Civil e com a Polícia Rodoviária Federal. Nessa situação de Paragonorte, nós tivemos a oportunidade de conversar, inclusive com o comando. O que é que nós temos hoje? Nós fazemos esse policiamento na zona rural, esporadicamente. Não temos um efetivo fixo lá em Paragonorte. Então, eu estou juntamente com o comandante do batalhão, vamos fazer a visita, que já tem um prédio, que o senhor sabe, para que nós temos que ver a questão logística e recursos humanos. Então, nós temos aval no nosso comandante-geral, Coronel Dilson Júnior, para que a gente faça uma movimentação dentro do nosso efetivo e consiga, ainda este ano, efetivar o posto policial do Paragonorte. Doutor Cristiano, o senhor que está na linha de frente, né? A militar te apoia, mas quem vai na frente o trabalho da Civil aqui, incluído a Delegacia da Mulher, né? O próprio ML, que está do lado, não é bem civil, mas trabalha conjunto, diante da carência de pessoal, que a gente sabe que tem carência mesmo de efetivo, numa parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Eu me lembro que, na época da nossa gestão, nós tínhamos um convênio da Prefeitura que complementava o combustível que faltava. Por uma lei municipal, nós passávamos a cesta básica premiando os policiais que trabalhavam para Paragominas. Claro que o batalhão atende aos outros municípios, mas, efetivamente, né? E depois da minha saída, eu me lembro que o doutor Edinão fez um trabalho muito interessante, importantíssimo, de colocar aquelas câmeras, 50 câmeras na cidade, que, se estão bem usadas lá e monitoradas, eu acho que foi um recurso assim que deu uma visão lá no comando. Eu não sei exatamente, gostaria de ver qual é a integração hoje da Civil com a Militar, com essas câmeras instaladas em Paragominas, para que a gente possa, sei lá, a gente tem que copiar o que deu certo em outras cidades. O doutor Lourenço traz uma contribuição interessante da vivência dele em Cotia, né? Cotia, inclusive como participante lá do secretário municipal de segurança, e agora nosso presidente do Conselho
de segurança de Paragominas, que é uma coisa que nós instalamos logo no primeiro ano, com o doutor Sete Câmara, secretário, mas eu acho que me angustia muito quando eu vejo esses números de furto, viu? Me angustia muito. E não é só aqui, não. Eu, como deputado, por exemplo, eu vi coisas no Baixo Tocantins, uma vez assim, que me tocou muito numa viagem a Cametá, aquela região, de que o ribeirinho não podia ir para a cidade, porque se ele fosse para a cidade, eles roubavam tudo dele. Tudo. O geradorzinho, a rabeta, a farinheira, roubavam tudo. Então, alguém dele tinha que ir para a cidade fazer compra e ele ficava lá sob risco de ser talvez atacado. Negócio sério. Me lembro do delegado Dilermando, no grupamento fluvial, fazia um trabalho extraordinário, prendendo quadrilhas de bandidos ali. Eu não sei porquê, sabe? A gente conviver no século XXI com uma violência dessa. Sabe? Não me entra na cabeça. Mas tem que ser enfrentado. Eu queria que o senhor colocasse um pouco da sua experiência e o que o senhor acha ideal nos próximos anos, caso eu possa chegar a prefeito e ter uma articulação boa e produtiva com o governo do Estado e a sociedade local. Nós temos a seguinte situação. As forças de segurança do Estado, as principais aí, Polícia Militar e Polícia Civil, são competências estaduais. No entanto, a parceria com a prefeitura, ela é fundamental. Nós temos um convênio com a prefeitura atualmente, no que diz respeito à cessão de servidores. Esse convênio prevê a cessão de 9 servidores. Hoje nós temos 5, por uma questão da problemática da própria prefeitura em conseguir fazer esse remanejamento, uma vez que presta também esse auxílio a outros órgãos. E a questão de combustível, nossa, foi pautado neste acordo, como também uma questão de alimentação, mas a gestão da Polícia Civil informou da não necessidade da questão de combustível. Realmente é uma problemática que a Polícia Civil hoje não tem. E já não tem já há algum bom tempo. O setor lá responsável, o DEAR, sempre manteve uma cota semanal e toda vez que era necessário, eles faziam uma cota extra para abastecimento. Então, não seria o problema. Mas fundamental é a participação de servidores cedidos. Muitas das delegacias do interior funcionam com ADOCs, né? São treinados dentro do sistema web nosso para desenvolver os trabalhos de escrivania, que é a grande problemática nossa. É tão problemático que alguns delegados, até aqui na seccional, que nós temos um efetivo bem maior em comparação às cidades do interior da regional, e essas pessoas fazem essas vezes. Então, é necessário, por demais, a questão da parceria na seção de servidores, para que auxiliem nos trabalhos administrativos da unidade policial. Nós temos a situação da Guarda Municipal, fundamental. Hoje, nós temos experiências na regional, com Mãe do Rio, Ipixuna, excelentes. Guarda funciona bem, estão aí nos trâmites para que essa guarda seja armada. Para isso, tem que verificar nos estatutos deles que haja o concurso para a guarda armada. Eles devem criar uma corregedoria para isso. Tá? Eles têm que ter a corregedoria. A de Ipixuna já está nos trâmites nesse sentido. Se eu não me engano, o efetivo da guarda lá é 96 agentes, número bastante sólido. E já participamos de diversas operações nesses municípios em que a guarda foi um braço para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Então, seria bastante fundamental essa situação. Nas demais outras, é bastante perceptível que nas operações aí maiores quase sempre está lá, trabalho da Polícia Civil com a Polícia Militar. Porque não tem como, a gente recebe uma informação, ou a Polícia Militar recebe a informação, denúncia anônima, levantamento de equipe,
nós vamos e nos sentamos, Coronel Adriano, o Tenente Coronel Denis, e vamos discutir a ação. Delegada Marianalva, que está à frente da 13ª Seccional, para compor forças de integração que façam frente à criminalidade. Queria fazer uma provocação aqui sobre o feminicídio. Desde quando eu, na Assembleia Legislativa, começaram a aparecer os dados do crime contra a mulher em Paragominas, e eu confesso que, no primeiro momento, eu resisti. Vim para cá e tal, aí me deram uma explicação assim, pouco convincente, de que porque nós tínhamos uma delegacia da mulher, e aí os dados da região eram debitados para Paragominas. Mas acontece que isso não parou. Nós temos um traço aqui que nos preocupa muito, e não tem por que esconder, que é o feminicídio. O ano passado foram quantos, doutor Cristiano, se você lembra? Quantos foram ano passado? 3. 3. Esse ano já? 2. E uma tentativa. Uma tentativa. Enfim, o da Guarda Municipal, se Pichuna tem, por que Paragominas não pode ter? Se nós estamos tão à frente de Pichuna, nada contra Pichuna, eu quero que Pichuna continue melhorando. Mas é evidente que nós temos que ter uma Guarda Municipal, se possível armada, para poder, nos prédios públicos onde precisa, e muita articulação, muita comunicação com a Polícia Civil e Militar, e os bombeiros, evidente. Portanto, eu acho que segurança, eu não sou expertise, não tenho tanta experiência, mas ao andar pelo Estado, a gente vê. O que é fundamental é que Paragominas vai ser melhor se a sociedade local quiser que ela seja melhor. Sempre digo isso, não virá ninguém de Castanhal para ver dias melhores para Paragominas. Não virá ninguém de Tailândia, ninguém de Marabá. Eles que, nesse momento, discutam os seus problemas locais, né, e que tem a ver com a eleição. Mas eu acho que, apesar de não ser um tema diretamente ligado ao prefeito e à Câmara, mas é muito ligado à sociedade local. E quem tem liderança e deve representar, inclusive com iniciativas, é o poder público municipal. A Bianca? Só dando continuidade, nós falaremos agora, nesse momento, então, sobre ações relacionadas à violência doméstica. A palavra pode continuar com o senhor. Bem, aí nós temos outro rol de tristezas, né? A violência doméstica, né? O estupro, a violência contra as crianças, o próprio feminicídio. A gente sabe que tudo isso é a ponta final, né? Se todo mundo tivesse emprego, se todo mundo não tivesse necessidade nenhuma básica, né? Eu tenho certeza de que isso já é um ponto de partida para isso. Mas se eu voltar a prefeito, tem algumas coisas na minha cabeça que me daria a ousadia de pensar que, colocando muito esporte nos bairros, nas colônias, tirando a população de madrugada para ir para a praça, sabe? Eu me lembro aqui, a gente falando agora há pouco em suicídios, né? Que é um caso triste. No meu período de prefeito também, começou a ter... Isso é uma energia negativa. Parece que quando acontece um suicídio, desemboca logo outros, vários a seguir. Depois tem uma paz, alguns meses e anos. Eu me lembro que a Tereza e mais alguns voluntários, a minha esposa, trouxe para Paragominas o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Quantas noites eu dormi sozinho em casa e a Tereza ia lá numa daquelas casas do Olga Moreira, que nós construímos aquele conjunto para os servidores, e tinha algumas casas da prefeitura ali ainda, e que passava a noite ali do lado de um telefone esperando a ligação daqueles que estavam no fundo do poço, precisando de que alguém apenas os ouvisse. E funcionou por alguns anos o CVV, e deu solução aquele momento lá. Mas eu queria, pastora, a sua participação, no que a senhora acha que, nesse caso da violência doméstica, e que redunda em tantas coisas não ruins, mas que tem origem. Se você procurar, você vai achar origens. Qual a sua experiência para enriquecer o nosso debate? Bem, eu acredito que a violência doméstica aumentou muito, não só em Paragominas, mas em todo o nosso país. Na questão agora da pandemia, né, nesse período de pandemia, foi assim, as pessoas, vou falar assim do lado da psique, as pessoas começaram a conviver mais. A convivência é mais juntas, então elas começaram
a ter atritos familiares. Aí nós vamos voltar num ponto que nós iniciamos nosso debate, a droga. Eu vou bater bem numa tecla aqui, bem doída, tá? Então, por exemplo, hoje, o governo federal ele oferece os R$600 de auxílio, o auxílio. Então, tem um pai que está recebendo esse auxílio, uma mãe que necessita desse auxílio, o filho que necessita desse auxílio. Preste bem atenção. Então, esse pai é um dependente químico, é um usuário do álcool, um cachaceiro, né? Não, que se diz vulgarmente falando, mas é um usuário de álcool. E esse ser humano que precisa de ajuda, ele pega os R$600, saca na Caixa Econômica, ele vai direto para o bar ou ele vai direto para a boca de fumo. O seu cartão, que era para benefício da família, já fica lá no traficante. Já está lá com o traficante. Ele entrega. Eu estou falando isso porque eu estou vivendo isto. Eu estou vendo. Inclusive, eu perdi algum dos meus meninos, né? Porque quando a gente conseguiu o benefício para ele, ele saiu do projeto. Então, ele não vai se tratar durante esse período de pandemia, porque ele está recebendo um auxílio de R$600. Quer dizer, ele está... O vício dele, o Estado está pagando. O senhor está entendendo? Está compreendendo? Então, a violência doméstica, o que eu quero dizer esse ponto, está aumentando, porque quando a mãe pede, cadê o dinheiro? Cadê o auxílio? Ele já torrou na boca de fumo. Ele já empenhorou, ele já deixou até o cartão para o próximo mês. E que ele vai dizer para a esposa? Perdi o cartão. A esposa, que nós somos mulheres, né? E tem mulher que ainda não é controlada pelo Espírito Santo, que precisa muito. Ela está desesperada, ela parte para cima do seu companheiro. E uma mulher não tem a força de um homem. E aí, automaticamente, como ele já está usando a droga, ele já está bêbado, né? Não está mais com as suas faculdades mentais de normalidade, ele vai agredi-la. E vamos dizer, um tapa bem dado, um soco bem dado no rosto de uma mulher que é tão frágil. Nós, mulheres, somos frágeis, nós não temos a mesma composição orgânica dos homens, não adianta. Né? Olha ali, nós temos aí a coronel, uma mulher forte no intelecto. Mas se comparar a força dela de um homem, não vai ser a mesma força, não é verdade? Vai ser diferente. Então, essa violência está acontecendo, está aumentando, porque eles estão tendo contato mais e está prejudicando todo o convívio familiar. Então, ela necessita de se alimentar, ela necessita vestir os filhos. E, infelizmente, eu volto novamente para o ponto de partida. Nós começamos nosso debate. O traficante está sendo sustentado pelo próprio auxílio emergencial, que seria utilizado para a alimentação, a vestimenta, o pagamento da conta de água e de energia. Mas a culpa não é do auxílio, né? Não, a culpa não estou dizendo que a culpa é do auxílio. Eu estou dizendo que aumentou a causa do aumento. Entendi. Não estou dizendo que é culpa. Aumentou o poder aquisitivo dele, né? Exatamente. O auxílio, como vou botar no termo evangélico, é uma bênção na nossa vida. É uma bênção para a pessoa, para a família, quando utilizado. Mas eu estou dizendo que a causa do aumento da violência doméstica é porque o pai de família ele não está suprindo as necessidades e a mulher ela é a protetora da casa, ela precisa suprir e ela espera que o esposo chegue. Então, acontece esse tipo de violência. A última violência que teve contra uma mulher aqui, até foi próximo onde é a minha residência, e contaram que foi um rapaz, um inquilino, que matou. Ela foi fazer uma cobrança e ele, com raiva, drogado, a matou. Novamente, voltamos. Pode ver, nenhum homem de sã consciência, eu tiro assim,
90% dos casos, eu posso assinar embaixo, dos casos de violência contra a mulher, o homem ele não está na sua sã consciência. Nós já estamos aqui em 5 debatedores. É uma pena que a gente não tenha aqui a delegada da Delegacia da Mulher, porque, na verdade, esse problema de violência doméstica está muito ligado à Delegacia da Mulher. Mas eu queria que o doutor Cristiano, que é da Polícia Civil também, é colega lá da delegada, pudesse, de que forma que o senhor acha que isso acaba desembocando também na delegacia tua lá, ou é estritamente na Delegacia da Mulher, essa questão da violência doméstica? A Delegacia da Mulher e a DEACA funcionam em horário de expediente. 8 ao meio-dia, 2 às 18, 14 às 18, de segunda a sexta. Fora desse horário, qualquer apresentação é feita na 13ª seccional. Então, todos os delegados da seccional atuam com casos envolvendo a Lei Maria da Penha ou situações afetas à DEACA, que é quando o adolescente ou a criança é vítima. E, principalmente, no final de semana, devido à ingestão de álcool ser maior no final de semana. Esses companheiros, maridos, ou irmão, cunhado, desde que habite no mesmo local, qualquer relação de parentesco, não é só entre o casal, homem e mulher, que ocorre a violência. E, às vezes, no final de semana, devido a esse aumento do consumo de bebida alcoólica, nós temos situações conflitantes dentro da residência. Às vezes é um ciúme, às vezes é alguma questão envolvendo a própria bebida ou um entorpecente de efeito mais nocivo, né? Então, todas essas situações desembocam lá. Nós tivemos uma campanha aberta agora pela OAB, tivemos uma reunião na terça última aí, que diversos atores foram convidados, e a campanha lá era não se cale, né? Eu até fiz um pronunciamento que deveria ser não aceite, porque, infelizmente, a mulher é agredida uma vez, e se ela se permitir esse ato, vai acontecer de novo. Este homem que tem esse impulso agressivo com a sua própria companheira, não deveria, se ele fizer uma vez e ela permitir, vai acontecer a segunda, vai acontecer a terceira. Foi lido um poema no início lá, que, não, ele me bateu, mas no outro dia me trouxe flores. Não serve. Entendeu? A mulher tem que se conscientizar como um ser de não dizer não à violência contra ela. Se ela permitir isso, o companheiro vai acontecer. Claro que existem situações, como narrada pela pastora. O cara está entorpecido, consumiu todo o dinheiro que era para o sustento da família, ela vai tirar satisfações, né? Tem mulher que vai para cima mesmo. Mas, como dito também, é uma briga que você já entra perdendo, né? Difícil alguma mulher conseguir aí dominar um homem aí por uma questão biológica, tá? Então, existem essas situações. O importante é, toda vez que ocorrer, ela tentar se desvencilhar deste companheiro, marido, ou então procurar a unidade policial, quer seja especializada, que felizmente nós temos uma aqui, os recursos são poucos, o efetivo não está o ideal. Nós temos lá a questão do Parapaz, que é um braço, mas não está também completo, por os motivos de deficiência também de servidores. Mas, como eu falei antes, a gente tem essa vontade de unir forças e resolver o problema. Então, quem chega lá e quer representar, pode ter certeza que qualquer delegado que a receber vai fazer os trâmites legais. Agora, infelizmente, 90%, e eu digo isso com toda a segurança, 90% sai de lá levando seu marido, companheiro, de mão dada. Não, delegado, só queria que desse um susto. Não sou fantasma. Só queria que desse um conselho, também não somos conselheiros.
Então, ou a senhora representa e ele vai ficar, ou então a senhora leva ele. A não ser que ela chegue lá com uma lesão aparente, um rosto, um olho roxo, um braço quebrado, que já chegou. E aí não, aí a vontade dela não supre, a ação passa a ser incondicionada e compete ao Estado fazer essas vezes aí. Tá? E ele é autuado e vai responder aí no devido processo legal, onde os atores são um juiz, um promotor e um defensor. Muito bem. Queria agora dirigir para a Coronel Adriana. Na ida, Coronel, que nós fizemos agora, o mês passado, ao comandante da PM, do Coronel Dilson Júnior, quando eu fui lá pedir a ele um reforço para que a senhora pudesse finalmente abrir esse grupamento da Polícia Militar lá na Paragominas Norte, eu também não perdi a oportunidade de me informar sobre o concurso público. Eu sei que está previsto ainda para esse ano, e parece que serão 2.000 policiais militares, mas alguns da Civil, e alguns poucos do Bombeiro, e eu não sei se está do IML, que o IML também é uma grande deficiência aqui, que nós estamos precisando com urgência. Eu sei que nós temos problemas sérios do IML, falta peritos aí. Mas estavam previstos 2 turmas nesse concurso que será feito ainda esse ano, pelo menos que ele falou, de 45 alunos da PM para serem treinados e formados no quartel em Paragominas, no batalhão. E conseguimos convencer a ele, pela nossa necessidade, de mais uma turma. Então, ele nos prometeu 135 novos alunos que sairão desse concurso, 3 turmas de 45. Eu pergunto para a senhora, isso, se aconteceu o concurso esse ano, não sei quanto tempo depois do concurso que é feito o chamamento, depois quanto tempo é o treinamento. Efetivamente, quando seria que esses 135 novos policiais poderiam estar prontos para ir para a rua? Dependendo, né, como o senhor falou, da entrega dos alunos, eu acredito que pós agosto, mais ou menos setembro do ano que vem, porque tem questão da formação. E é fundamental, né, nós temos uma defasagem de efetivo, nós perdemos policiais militares, né, acho que a Polícia Militar, não sei dos outros órgãos, nós tivemos uma grande perda com a Covid, policiais nossos morreram, muitos. Outros são de grupo de risco, muitos também estão pedindo reserva. Então, eu acredito que 135, o senhor sabe também que tem a possibilidade de não conseguir concluir o curso, entre outras coisas. Mas melhoraria consideravelmente, né, o nosso policiamento. Eu gostaria de me pronunciar a respeito do tema anterior, como mulher, não poderia deixar passar. É a visão que eu tenho. A sociedade brasileira é uma sociedade sexista, patriarcal. Então, eu acredito que, ouvi o que os senhores falaram, então, a minha visão é, o agressor ele já tem um perfil. A senhora falou agora sobre os drogados, nós estamos trabalhando consequência. Certo? Então, nós temos que tratar a causa. Na minha visão, pessoal, como mulher, como policial, é o início, é a educação. Tá? Nós temos o papel do homem, o papel da mulher, do menino, da menina, do irmão, obedecendo o irmão, obedecendo o pai, obedecendo... Então, muitas das vezes, essa mulher que ela é agredida, ela não fala, ela depende financeiramente desse homem. Então, tem vários fatores que eu acho que tratar a violência contra a mulher, às vezes a gente trata como número, é muito mais complexo. E eu pediria ao senhor que tivesse essa sensibilidade também, de a gente tratar essa causa desde o início, desde a educação. Assim como a gente trata no PROERD a questão da droga, é tratar a violência contra a mulher na escola, lá no início. Então, eu queria fazer essa colocação. Obrigada. Eu queria só colocar um ponto, doutor Sidney. Queria lhe fazer uma pergunta. Como prefeito eleito no futuro, se for da vontade do senhor, me diga uma coisa, qual seria a atitude que o senhor tomaria, porque nosso município não tem uma casa de acolhimento para a mulher que sofre a violência. Então, ela é violentada pelo esposo, ou por irmão, por pai,
E ela tem que retornar, né, à casa. A casa é dele. Qual providência o senhor tomaria em relação a este tipo de problemática? Bem, eu me lembro que a Delegacia da Mulher ainda foi inaugurada no meu governo, lá atrás. E tinha um trabalho conjunto da delegada da mulher, da delegacia, com a assistência social nossa, que a psicóloga fazia visita lá diariamente para ver. Lá, inclusive, tem um alojamento lá da própria delegacia, para aquele momento de crise. Porque depois das 24 horas, sei lá, no máximo 48 horas, é evidente que tem que dar uma destinação para essa mulher. O lamentável é que, na estrutura da dependência, como a própria coronel Adriana, com propriedade, agora colocou, e muito bem o doutor Cristiano, delegado, infelizmente, a mesma mulher que vai lá reclamar do marido, ela sai de mão dadas com ele pela própria dependência dela, ninguém está culpando. É uma realidade social nossa. Então, eu não sei se, depois do primeiro acolhimento da própria Delegacia da Mulher, que tem instalações para aquela primeira noite, aquele primeiro dia tem, se ainda, entre tantas demandas que a Prefeitura tem que dar conta de atender, ainda teria essa casa, esse albergue, para permanentemente segurar algumas pessoas que ainda precisassem disso. Eu não... Mas a questão toda é os horários, como o doutor colocou aqui, bem esclarecedor, que a Delegacia da Mulher, que deveria funcionar os finais de semana, não funciona. Não tem, ele não vai colocar o... Eu não sei o né? que mudou. Na minha época, funcionava. Não funciona, doutor. Tudo bem. Aí, por exemplo, assim, muitas mulheres são agredidas e elas têm que... faz a denúncia pela delegacia, né? E depois, na segunda-feira, ela se direciona à Delegacia da Mulher. E, nesse período de tempo, ela é acuada. Então, eu conheço a Delegacia da Mulher, não, a delegada é uma pessoa extraordinária, faz um trabalho belíssimo, mas precisaria funcionar. A Delegacia da Mulher precisaria estar funcionando de segunda a segunda e com atendimento de suporte para proteger. O seu trabalho que o senhor fez durante sua gestão passada foi de suma importância para o município, mas ele precisa voltar a atender. Não sei o que aconteceu, não conheço a história, mas é necessário o retorno para este acolhimento. Enquanto a gente prepara um plano de campanha, que ainda vai começar, nós estamos falando aqui hoje em pré-campanha ainda, nós estamos fazendo pela nossa equipe um diagnóstico de tudo. Um diagnóstico da saúde, um diagnóstico da educação, um diagnóstico do urbanismo, um diagnóstico dos servidores, a condição financeira da prefeitura, tudo isso. Não adianta você só falar em eleição sem você ter informações do que você poderia se comprometer com o eleitorado, e compromisso é para ser cumprido, a gente também precisa de estar trabalhando um pouco a gestão. Nesse diagnóstico, pastora, é que certamente vai chegar nas nossas mãos, ainda não começou a campanha, o que efetivamente a gente pode falar em comprometer. Porque tem funções do Estado, do governo, e tem funções que a prefeitura. O que eu acho assim, não adianta a gente virar e falar assim, isso é problema do INCRA, isso é problema do Tribunal de Justiça, isso é problema do presídio, isso é problema da Polícia Civil. Negativo, isso é problema nosso, do nosso povo. O que não for de competência dos custos da prefeitura, tem que ter uma articulação forte com o governo do Estado, com o Tribunal de Justiça, com o INCRA. E isso, modéstia à parte, nos meus 8 anos, eu fazia muito bem. E agora, com a experiência de deputado, 8 anos, conhecendo a máquina pública do governo, como eu fui secretário de Estado 3 anos, eu posso garantir para a senhora que a minha experiência é redobrada, né? E a nossa aliança com o governador Helder foi exatamente nesse sentido. Eu sei o que é ter um governador do lado. Eu tive Almir Gabriel, eu tive Fernando Henrique Cardoso, lá em Brasília, com pouquinho dinheiro que a gente tinha aqui em 97, 98, mas a articulação era forte e as portas abertas. Eu sei o que é isso. Portanto, a nossa aliança política com o governador Helder, no convite que ele nos fez para filiar o MDB, foi pensando exatamente nisso. Eu sei o que é ter um governo contra e eu sei o que é ter um governo a favor. Não adianta vir falar balela de outra coisa, não. Estou pensando em Paragominas, estou pensando no nosso povo. É isso que importa.
O resto, que os adversários explorem isso da maneira que quiserem. Mas a verdade é que a nossa aliança política foi exatamente visando conjugação de esforços. Nós não podemos ter uma matéria aqui de um trabalho desassociado da Secretaria Municipal de Agricultura. Nós não podemos falar em segurança sem ter a Prefeitura como parceira, tanto da militar, como da civil, como do bombeiro, como do IML, de tudo que o Estado desenvolve aqui. O Pará é muito grande. O Pará não consegue, o governo do Estado dá condições de atender todas as demandas. Não tem quem dê conta. Pode colocar o governo que for. Não tem quem dê conta. Cada um que mora lá em Jacareacanga, lá no fundo do Pará, lá na Transamazônica, aqui no 800 quilômetros de estrada de chão, ele quer energia, ele quer segurança, ele quer transporte escolar, ele quer saúde. Portanto, não adianta a gente conversar política fora das realidades do que é o município, do que é o Estado. Bem, nós estamos nos aproximando do tempo limite da nossa live, portanto, eu quero oferecer aos convidados a oportunidade de fazer suas considerações finais. Com a palavra, a coronel Adriana Carvalho. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e colocar o comando do CPR à disposição, né? Foram colocadas duas situações aqui principais que tive a oportunidade de conhecê-la. Gostaria de parabenizar o seu trabalho, mas volto à questão de tratarmos as consequências, né? Eu acredito que seja fundamental. Nós tivemos a oportunidade de conversar sobre o PROERD agora, Sidney, que nós vamos alavancar mais isso daí. E colocar a questão sobre a mulher. Eu tinha um projeto, né, que nós íamos colocar aqui, que é a Patrulha Maria da Penha. Eu tive a oportunidade de conversar com a sociedade. Antes da questão da Covid, nós estávamos programados para iniciar em março. Mas, como teve a pandemia, eu acredito que, assim que nós tivermos a oportunidade, nós vamos colocar a Polícia Militar. Eu vou implantar, eu espero que nós consigamos fazer ainda esse ano. Então, essa patrulha, ela já tem em outros municípios, Sidney, e ela é responsável por fazer o patrulhamento, juntamente com a Polícia Civil, para saber a demanda. Então, não só atende às demandas de violência contra a mulher, mas também faz o acompanhamento daqueles da família da agredida, ou visitar o agressor, verificar essa situação. Então, assim que nós tivermos a oportunidade de poder liberar em relação à pandemia, a gente vai implantar e vamos ter a oportunidade de convidar toda a sociedade para a inauguração desse projeto. Com a palavra, doutor Lourenço. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar debatendo esse assunto tão importante e também falar sobre o Conselho de Segurança está à disposição da sociedade. E agradecer também a nossa vice-prefeita, a doutora Mosimeire, que sempre nos ajuda com todas as demandas do nosso Conselho. E sabendo, Sidney, que as necessidades são infinitas, só que o dinheiro é finito. Então, a gente sabe que a gente não vamos resolver todos os problemas, mas a gente pode, de uma forma, minimizar os problemas já existentes e a gente consegue, juntos, a sociedade civil organizada, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil e todas as pessoas que queiram ajudar. A própria Constituição nos fala, né, no artigo 144, fala que a segurança pública é dever de todos, não só do governo do Estado, por intermédio da Polícia Civil e Militar, mas todas as pessoas, a sociedade. A Prefeitura pode ajudar demais também. E a gente espera essa união para, nos próximos anos, a gente deixar a nossa cidade cada vez melhor. Quero agradecer a todos. Muito obrigado. Pastora Winnie Franco. Agradecer a oportunidade deste convite, é uma grande surpresa. E gratidão, né? Porque a gente mostrou o nosso trabalho. O projeto Ministério AME está indo para o 4º ano de casa, de porta aberta. Nós estamos recebendo todos os dias pessoas que precisam. Não é só na questão da dependência química, mas pessoas acolhedoras. A Prefeitura tem nos ajudado, de alguma forma, através da Tânia, que é a assistente social,
A Secretaria de Saúde também tem nos dado suporte. E agradeço principalmente a Deus por esta oportunidade. A Deus. E nós estamos aqui, em Paragominas. Desde que eu coloquei os pés nessa terra, eu não pensei que eu vinha transformar minha vida, né? E foi uma transformação para transformar vidas, para melhor. Muito obrigada. Esse tema foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher aí que já admirava de longe, viu, coronel e doutor aqui, que a gente sempre se encontra nos bastidores, sempre tem apoio, total apoio. O secretário Lourenço, que é um parceirão, tem me ajudado muito em algumas questões e a gente procura sempre estar juntos. Obrigada a todos, obrigada telespectador. O projeto Ministério AME está à disposição para ajudar, porque nós somos ponte, não somente para a sociedade comum, mas também para as igrejas, porque muitas vezes, dentro das igrejas ou em alguns órgãos que precisam de ajuda, o projeto também vai através de palestras e traz para dentro do projeto para cuidar. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Doutor Cristiano Nascimento. Primeiramente, agradecer o convite aí. Eu acho que sempre é muito bom esclarecer. Acho que o serviço público tem que ser pautado com transparência, repassar aí os dados e as ações que estão sendo realizadas pelo servidor público. A gente se ateve bastante na questão da violência contra a mulher. Acho que a questão da droga a gente falou pouco, e ela é uma mola propulsora de diversos crimes. Mas eu quero deixar ao telespectador aí que nós temos diversas investigações em curso, nós temos diversas operações a serem desencadeadas ainda este ano, no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas. Nós temos um momento favorável face à intervenção penitenciária e também, por tabela, a Covid-19, que diminuiu, está mais restrito o acesso aos familiares dos presos. Eu sei que é um direito do preso, eu sei que faz parte da ressocialização do preso, mas, infelizmente, eu também sei que a visita carcerária serve para passar armas, drogas, informações. Os assaltos a caminhonetes que eu citei anteriormente foram orquestrados dentro do presídio de Paragominas, juntamente com o presídio do Maranhão, uma vez que as caminhonetes eram destinadas para aquele estado da federação. Então, esse controle da nossa população carcerária ela foi fundamental, principalmente na atuação das facções criminosas. Nós temos algumas situações pendentes, que também agora, infelizmente, em relação à Covid-19, o nosso trabalho como polícia judiciária, ele depende muito das representações que são feitas ao Poder Judiciário e são analisadas também pelo Ministério Público. E tendo em vista a diretriz aí de prevenção dos servidores, que ocorreu em todas as esferas, está sendo feito somente as situações flagranciais, uma situação que envolva crime direto contra a vida, no caso de um homicídio, nós conseguimos uma preventiva rapidamente. Mas as questões de entorpecente que necessitam de investigação, às vezes de representação por busca e apreensão no imóvel, essas, infelizmente, tendo em vista o nosso estado atual frente à pandemia, eles estão sendo bem reduzidos. Mas eu quero deixar aí aos telespectadores que a Polícia Civil, acho que todos os órgãos aqui presentes, independente de segurança ou não, têm tentado fazer o seu melhor para proporcionar a sensação de segurança que o cidadão merece. Eu falei desde o início, eu sou um inconformado. Às vezes nós temos operações a nível de Estado que os nossos números são melhores que regionais que têm um efetivo maior, uma estrutura logística melhor, mas nós ficamos, às vezes, em primeiro lugar, quer seja o número de apreensões, quer seja o número de prisões, e eu ainda falo que não está bom.
E a minha equipe fala assim, você não se conforma, não pode conformar. Eu vou conformar quando for 0. 0 roubos, 0 furtos, ninguém morreu. Então, nós estamos no caminho certo. E como esse mundo ainda é um ideal meio utópico meu, a gente continua o trabalho. A superintendência está de portas abertas. Quem frequenta e quem me conhece sabe que eu recebo todo mundo que me procura. Tá? E o que for possível e tiver no nosso alcance, a gente faz. Tá? Muito obrigado. Por fim, com a palavra, Sidney Rosa. Olha, gente, eu confesso que quando a gente fez a primeira live, nós tivemos uma participação de 30 mil pessoas naquela noite, que nos acompanhou. Hoje eu não sei quantos. Aí nós pensamos na segunda live, que é essa de hoje, com esse tema segurança. Eu quase não topo para fazer, viu? Fiquei com medo, assim, porque é um tema tão abrangente e fora do nosso controle direto, mas eu confesso para vocês que eu estou muito feliz, viu, desse debate de hoje, porque a gente não encheu linguiça aqui, não. A gente conversou coisas aqui da maior importância, que talvez a pré-campanha nos obrigou a estar aqui. A gente precisa fazer isso depois da política, sabe? A gente precisa colocar a sociedade para estar conversando isso permanentemente. Aliás, uma das coisas que eu fiz nos meus 8 anos foi exatamente trazer a sociedade para participar ativamente do Conselho da Alimentação Escolar, do Conselho de Segurança e Justiça, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E se eu voltar a prefeito, pode ter certeza que nós vamos ter uma grande articulação para, de volta, a sociedade se interessar. Eu sou também inconformado, doutor Cristiano. Não me contento com essa violência, esse furto todo, sabe? Mas também a gente não pode ficar só no pessimismo e não olhar o tanto que a gente avançou. Eu me lembro bem do primeiro presídio, quando a doutora Mosimeire foi diretora, o coronel Éder, vice-diretor. Nosso presídio ganhou o prêmio Inovare no Brasil inteiro, aqui, de coisas humanas, de ressocialização mesmo. Fizemos a carpintaria lá no presídio, fizemos uma horta grande, um trabalho bonito, já aconteceu aqui. E agora, com a construção desse segundo presídio, muito mais avançado que o primeiro, com condições de segurança excepcionais para quem está lá dentro, o detento, e para quem vai lá visitá-los, né? Eu queria terminar aqui agradecendo a todos os 4 colaboradores aqui, o doutor Lourenço, pelo seu trabalho voluntário em favor de Paragominas desse conselho, e certamente vai nos ajudar muito se eu chegar a prefeito. A coronel Adriana, que sendo só 2 mulheres coronéis no Estado, ela está em Paragominas. Eu acho isso um avanço extraordinário. Quando eu fui prefeito, coronel, de 7 secretários, eu tinha 5 secretárias mulheres, só 2 homens, porque não tinha jeito de ser 7 mulheres. Porque se pudesse, seriam as 7 mulheres. É bom demais trabalhar com mulher. Que me perdoe os meus companheiros homens. Ela é mais confiável, ela é mais dedicada. Eu tenho certeza que os homens vão concordar comigo, né? Doutor Cristiano, eu já conhecia do teu trabalho, mas eu não tinha essa experiência pessoal e a sua reflexão aqui sobre o papel da Polícia Civil. A Polícia Civil, antigamente, era muito longe da população. Hoje está tão próxima, né? É uma coisa muito, muito legal. Porque também faltava confiança, doutor. Me permita eu fazer a crítica. Faltava confiança também, que hoje vocês imprimem como delegados, né? Delegados e delegadas, mulheres também. A pastora que eu conheci ontem, não conhecia, pastor, vamos conhecer o teu trabalho, pode ter certeza. E se eu chegar prefeito, nós vamos ter uma grande parceria para a gente acolher. E, finalmente, eu queria fazer uma homenagem de uma coisa boa. O Projeto Menino Feliz. O Projeto Menino Feliz foi criado em 98, coronel Adriana, numa ideia do coronel Silvano e a minha esposa Tereza na assistência social. Começou em 98, esse trabalho maravilhoso que é o Menino Feliz.
E o Menino Feliz passou a integrar os desfiles do 7 de setembro. O Menino Feliz passou a ter uma importância que é os garotos, e agora não sei se já são garotas também, que depois de ir à aula, vão para o quartel ter aula de civismo, de esporte, de bons costumes, né? Um trabalho extraordinário. Se eu voltar prefeito, tenha certeza, coronel, o Proerd vai ser grande, o Menino Feliz vai ampliar aqui e no interior. Enfim, eu não estou aqui vendendo o céu, não. Eu estou querendo dizer que é possível a gente, dessa Paragominas maravilhosa, que já é nossa hoje, fazê-la ainda muito melhor. Eu acredito nisso. Por isso que eu me coloco novamente, fora um pouco da minha família, fora um pouco da minha empresa, que é meu sonho profissional, para talvez servir a esse povo mais uma vez, que foi a maior faculdade da minha vida ter sido prefeito de Paragominas 8 anos. Foi bom também ter sido deputado, ver a importância do parlamento. E até digo hoje que alguém, para ser prefeito ou governador, precisaria, em algum momento antes, ser vereador e ser deputado, para ver a importância dos dois poderes que devem ser harmônicos e integrados. Finalmente, agradecer a todos que, por acaso, nos ouviram, nos assistiram nessa live, esperando que, além da questão política, que nós também estamos discutindo, inevitavelmente, que a gente possa ter trazido nessa noite uma discussão da maior importância na vida de cada um de nós, para hoje e principalmente para o futuro. Muito obrigado. Obrigado aos que vieram aqui debater. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Fechamos, nesse momento, o nosso segundo bate-papo com o tema Segurança Pública. Os temas foram debatidos e, diante do debate, vocês podem enviar perguntas para que ele responda nas redes sociais. Quero convidar a todos a curtir e compartilhar as redes sociais do Sidnei Rosa e ficar por dentro de tudo. Uma boa noite a todos.